Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje temos a grata satisfação de termos conosco em nossa casa, em nosso Lyon, o nosso querido irmão José Silva, o Silva. Ele vem da casa Estudo e Caridade do Lar de Joaquina e traz para nós o tema, a reflexão sobre o orgulho e o egoísmo. Seja bem-vindo, querido amigo, que Jesus ilumine tua fala e a palavra está contigo. Esteja à vontade, a casa é tua. Sempre foi. Gratidão pela oportunidade de trabalho e rogamos aos benfeitores amigos, a Jesus e aos bons espíritos que nos inspirem nesta nossa conversa fraterna da tarde de hoje. Nosso tema é justamente falarmos sobre a questão do orgulho e do egoísmo. Mas antes eu quero contar uma pequena fábula aqui, que trata da fábula da ratoeira. Talvez alguém conheça, mas é importante a gente refrisar para que fique grafado em nosso coração os bons ensinamentos. Um ratinho olhando pelo buraco da parede de sua toca, viu um fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda para advertir a todos. Foi o galinheiro e falou: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha disse: desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. E a galinha continuou a ciscar. O rato foi até o chiqueiro e disse ao porco: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. O porco respondeu: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Ratoeira é para ratos, fique tranquilo, pois o senhor será lembrado nas minhas preces. E o porco continuou a chafurdar na lama do seu chiqueiro. O rato dirigiu-se então à vaca e lhe disse: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. E ali a vaca ficou a balançar o rabo e ruminar. Então o rato voltou para sua toca, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Eis que naquela noite houve um barulho, como de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra peçonhenta picou a mulher. O fazendeiro imediatamente levou-a ao hospital. Ela foi medicada, mas voltou com febre. E todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. Assim o fazendeiro pegou sua faca, e foi providenciar o ingrediente principal, a galinha. Como a doença da mulher piorava, os amigos e parentes vizinhos vieram visitá-lo. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco, mas a pobre mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo o povo. Moral da história: muitas vezes as coisas que acontecem no nosso entorno, com os nossos vizinhos, com pessoas que aparentemente são desconhecidas a nós costumamos dizer, ou em qualquer parte do mundo, que a gente não tem nada com isso. Em verdade, nós estamos interligados uns aos outros. E aí nós sabemos que os ensinamentos da doutrina espírita, no que diz respeito ao orgulho e egoísmo, nós encontramos lá em Obras Póstumas, na primeira parte,
que fala sobre o egoísmo e o orgulho, as suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-lo. Então, o egoísmo e o orgulho, né? O orgulho vem num primeiro momento, seria a condição daquele gatinho que está na frente do espelho pensando que é um leão, quer dizer, exacerbado esse nosso olhar a respeito de nós próprios. E que o sentimento do egoísmo, nascido, né, filho do orgulho, consequentemente, quando começamos lá nos primórdios, desenvolver a nossa inteligência, e aí aplicamos no sentido do interesse pessoal e tantas outras questões. Então, o orgulho e o egoísmo, eles nascem de um sentimento natural, lá do instinto de conservação. Mas que à medida que a gente vem desenvolvendo, né, desejando garantir os espaços, né, todos os instintos têm a sua razão de ser e sua utilidade, visto que Deus nada pode ter feito que seja inútil. Ele não criou o mal, o homem é que produz abusando dos dons divinos, em virtude do seu livre-arbítrio. Desde que, contido em justos limites, aquele sentimento é bom a si mesmo. É o exagero que torna mal e pernicioso. Quer dizer assim, quando nós exageramos, e aí tem uma série de fatores relacionados no que diz respeito à condição do egoísmo, que ele pode estar institucionalizado nos locais onde funcionalmente nós exercemos os nossos papéis. Independente disso, às vezes, em contrapartida, a gente entra naquele conjunto, embora não desejando, a gente, dentro desses princípios que a sociedade nos apresenta, a gente, né, pela força do hábito e da relação que se estabelece, entrando nessa condição egoísmo, tratando dentro de uma parte das questões do ponto de vista social. Então, nos diz aqui, Deus não criou o homem egoísta nem orgulhoso, criou simples e ignorante. O homem é que se faz egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe concedeu para a sua conservação. Então, nós não poderíamos ser felizes, como nos fala a lição aqui, e nem poderíamos, no entanto, viver em paz, se não animarmos um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas, né? Então a gente precisa dessa abnegação, precisa fazer justamente essa mudança de hábitos com relação a nós próprios, né? E aproveitando desses momentos, né, que nós estamos confinados, estamos nos nossos lares com mais tempo, quem sabe para pensar e refletir, é muito oportuno, né? Até porque o codificador coloca que é a chaga da humanidade. Lá na questão 785, ele coloca qual o maior obstáculo ao progresso. E aqui os espíritos respondem o orgulho e o egoísmo. Lá no livro dos espíritos, refiro-me ao progresso moral. Portanto, o intelectual se efetua sempre. É claro que a partir da intelectualidade é que nós temos mais discernimento para fazer as nossas opções e, consequentemente, às vezes a gente se fecha, se enclausura, enfim, em si mesmo, né? E aí a gente acaba esquecendo também dessa transitoriedade, né, desse planeta que estamos gravitando, um mundo de provas e de expiações que está em transição para um mundo de regeneração. E aí nos conclama certamente a fraternidade, a vivermos como irmãos, enfim, diante de todo um contexto humanitário. É isso que nós deveremos, dentro de um processo gradativo, despertar em nós. Então é interessante, a gente sabe que muitas vezes o interesse pessoal da nossa parte ele é muito grande e a gente
gradativamente pela mudança de hábitos. E aí são condições mentais, né, que certamente já estão impressos na nossa mente, fazendo um trabalho, e que nós, com essa perspectiva da vida futura, da transitoriedade da vida, e também conhecendo, principalmente nós que estamos dentro dessa doutrina bendita, que conhecemos a lei da reencarnação, que ora poderemos nascer numa condição social, em outra e vice-versa, né? Ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, enfim, independente de etnia, dentro das condições sociais das mais diferentes ordens. Então, consequentemente, a gente tem que saber que essa experiência que cada um no momento tem a possibilidade de usufruir é uma condição transitória, e que a lei natural, a lei de Deus, nos conclama aquilo que, dentro do preceito, né, naquela máxima que nos diz, como diz o codificador, não é fora do espiritismo que nós teremos salvação, fora da caridade. E aí, independente, né, da condição que nós nos encontremos, e essa caridade, principalmente até mesmo do ponto de vista das condições intelectivas, das condições morais, daquilo que a gente possa, sem exagero, ir transmitindo e fazendo com que as coisas aconteçam e se modifiquem. Então é muito importante também nós sabermos dessas questões que, do ponto de vista da ordem, do sentido material da vida, né, daquilo que foi o desenvolvimento da sociedade, está impregnado num contexto social e que, por si só, elas não vão se modificar. É preciso que nós, os homens, né, aqueles que têm influência nos poderes constituídos, enfim, através das legislações e pelas propostas sociais, que se modifiquem essas instâncias institucionais, né, porque o momento que começar esse espírito de solidariedade, de fraternidade, né, proporcionando oportunidade a todos, consequentemente, não teremos mais essa distinção, e é justamente para esse caminho que o mundo caminha, né? Quer dizer, o materialismo nos prova o apego às coisas materiais dessa transitoriedade da vida. Ao contrário disso, nós temos aí aquilo que Jesus disse, né? Que o reino novo será para os simples, né? Para os humildes, mas aqueles que sabem partilhar, porque às vezes a gente, do ponto de vista da ordem social, tem bens materiais, às vezes a gente se enclausura em determinadas comunidades, nada contra a situação da relação, a gente não sabe aquilo que perpassa do lado de fora do muro, da relação daquelas outras pessoas que muitas vezes estão em estado de carência e que socializam muito mais as suas relações, enfim, aqueles pertences que possam usufruir num momento imediato, e que às vezes a gente se considera, pelo desenvolvimento do intelecto, né, que está numa outra posição, que eu sou o melhor, né, já surge toda aquela questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, né, porque adquirimos um conhecimento aqui ou acolá numa determinada área, e que, consequentemente, às vezes a gente está contribuindo justamente para que o contexto permaneça da mesma forma. Então é muito importante que a gente faça essa distinção, tenha essa compreensão sobre tudo isso, que paira ainda em nossos corações, as nossas almas, aquilo que foi lido na lição primeiro, né, da doação. E às vezes a gente não basta só doar as coisas do ponto de vista da ordem material, temos que doar aquilo que possa proporcionar e impulsionar as outras criaturas, né? Se dessemos uma casa hoje a todas as pessoas da sociedade, consequentemente, não sanaríamos o problema. Quer dizer assim, e aí vai depender também do esforço íntimo de cada um. Muitas vezes a gente se acomoda, né, até por determinadas questões. Então a gente tem que propiciar aquilo que fomente essas potencialidades do espírito no sentido de progresso.
Seria isso, né, que a gente poderia estar refletindo a esse aspecto. Ainda lá na Gênesis, no capítulo 18, dos tempos são chegados, a gente pode encontrar no item 16 o progresso intelectual realizado até hoje em grandes proporções constitui um grande passo, a marca da primeira fase da humanidade. Mas sozinho é impotente para regenerá-lo. E aí nos diz, enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e egoísmo, utilizará a sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Por esse motivo, ele se dedica ao aperfeiçoamento dos meios, muitas vezes para prejudicar os outros e a destruição mútua. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na terra, sobre a terra, colocando um freio nas más paixões. Só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz e a fraternidade. Esse progresso derrubará as barreiras entre os povos, que fará cair o preconceito de casta e calará os antagonismos entre as seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver às custas uns dos outros. E ainda o progresso moral, secundando o progresso intelectual, pelo progresso intelectual, que unirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão, e por isso aceita por todos. A unidade de crença será o mais poderoso laço, fundamento firme da fraternidade universal, até então rompido em todos os tempos pelos antagonismos religiosos, divisores de povos e famílias, que fazem ver no próximo inimigos dos quais é preciso fugir, combater, exterminar, em lugar de irmãos aos quais é preciso amar. E aí lembremos-nos, né, da história do ratinho que conclamou o porco, a vaca, a galinha. Aquela condição, né, que às vezes a gente está vendo algo, está acontecendo, e muitas vezes a gente é eivado de crítica a respeito. Sabemos que as autoridades têm os seus papéis, mas o que nós estamos fazendo de intervenção do ponto de vista da relação de tudo aquilo que nós já aquisitamos até então, quer do ponto de vista da nossa intelectualização, quer daquilo que a gente tem, ponto de vista até mesmo das aquisições, do ponto de vista da ordem materiais, o que a gente está, às vezes até por sobra, né? Quantas coisas, às vezes, que a gente tem em casa, né, que comprou lá na impulsividade das promoções, tantas coisas. Muitas vezes a gente passa um ano, passa dois, não ocupa, não usa, não passou um ano, não usa mais, já pode despachar. E a gente fica nesse apego com tantas coisas do ponto de vista da ordem que nos proporcionam um determinado conforto material, transitório, nesse mundo que nós estamos gravitando nesse momento. Então, certamente, do ponto de criação, que fomos criados simples e ignorantes, que não tinha nem orgulho, nem egoísmo, e que esse excesso de conservação e esse olhar, à medida que fomos desenvolvendo a nossa capacidade cognitiva, intelectiva e de achar, né, até quem sabe lá, quando nos primórdios, quando um lá
conseguiu abater um animal maior do que o outro, se considerou mais potente, mais, sei lá. E aí começa toda essa caminhada que agora, através do raciocínio lúcido, né, da fé raciocinada e desses preceitos, e principalmente a nós, que estamos dentro dessa doutrina bendita, né, com todos esses conhecimentos, que Jesus aponta o reino dos céus dentro dos nossos corações. Como andam os nossos corações hoje, com todos esses problemas de calamidade aqui e ali, e que muitas vezes é um sorriso, é uma prece e tantas outras coisas que, de imediato, num primeiro momento, podemos estar fazendo pelas outras criaturas, ao contrário de muitas coisas que a mídia tem nos colocado. Sabemos que a fome no mundo, mais da metade da população do mundo passa fome. E muitas vezes a gente, pelos exageros, pelos excessos que fazemos, até mesmo dentro dos nossos lares, né? A gente coloca a comida fora, tantas coisas, exagera aqui e acolá. Né? Quantas contribuições a gente poderia estar fazendo aqui nas coisas mais simples e principalmente quando aquela outra criatura tem um desejo também da sua elevação, porque às vezes a gente, na zona de conforto, acaba se acomodando, tanto nós que ainda temos impregnados em nós, no nosso ser, na nossa mente, o orgulho, o egoísmo, né, por várias consequências, ou por influência institucional, ou por condições de vivências que já participamos em vidas passadas, de outras posições do ponto de vista da ordem social, e hoje estamos aqui. E bendito o momento, bendita a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos dentro dessa doutrina magnífica que nos proporciona não só essas reflexões, e sabemos que a mudança da sociedade está em cada um de nós. À medida que nós passamos o bom exemplo para aqueles que são nossos tutelados, para o grupo, consequentemente, vai reverberar essas ações de bondade, de amor e de solidariedade no nosso meio. É um assunto extremamente vasto. Evidentemente que cada expositor pode fazer as colocações de acordo com o seu entendimento e o seu conhecimento. Espero que as lições da tarde de hoje, elas sirvam e falam em primeira ordem para mim mesmo, até porque a minha boca está próxima dos meus ouvidos, justamente para que possa calar em minha alma esses ensinamentos. E aqui o espírito de Hilário Silva nos fala sobre o apego, né, o interesse, né, da ordem que nas relações. E através de versos, ele coloca algo para nós aqui. Apego demais. Você quer informação, meu caro Luiz Lamego, do que se sabe no além quanto aos problemas de apego? Apego cria na gente muita luta e compromisso, que o verbo ao nosso dispor quase nada conta disso. Por força da lei de Deus, sempre clara e benfazeja, cada qual acha no tempo aquilo que mais deseja. Agarramento no mundo, na vista, uma coisa à toa, parece corda grossa que prende qualquer pessoa. Posso dizer a você, nesse laço estranho e forte, temos amigos em monte, lutando depois da morte. Você recorda em Ojuca o sovina da água rasa, depois de morto deitou no cofre da própria casa. Nhoxico venceu rondando o antigo sítio da penha, desencarnado prossegue, vigiando chão e lenha. A moça do garfo grande, Maricotinha Donato, sem corpo, só pensa nisso, leitoa, galeto e pato. Antonico, de caneca, no além, ainda bebe e xinga,
se eu vejo sempre escornado junto à garrafa de pinga. Outro que anda no copo, Dona Augusta de Água Bela, fora do corpo procura quem queira beber com ela. Conrado era da calúnia, nunca se soube porquê. Sem corpo vive escrevendo infâmias que ninguém lê. Cultivava inveja e ódio, nhotino do sapecado. No além, parece uma bomba que todos deixam de lado. Sempre fui do trabalho, o nosso cário Elentério. Morreu, mas vive em descanso, dormindo no cemitério. Negociante, usuário, desencarnado em Obém, conserva o punho agarrado na gaveta do armazém. Guilhermino, que morreu de namorico e paquera, vive agora atrás das moças, nem vê que o caso já era. Pensem nisso enquanto é tempo. Apego, meu caro Luiz, é o modo que o mundo encontra de se fazer infeliz. Educação e serviço indicam a paz segura. Toda pessoa na vida tem aquilo que procura. Pode crer, depois da morte, quanto ao seu próprio lugar, aquilo que você busque é a nota que vai contar. Então aqui fala, nessa poesia, dos nossos desejos mais íntimos, desse apego, do interesse pessoal possessivo, né, que carregamos ainda, que nos fala lá no Evangelho, a chaga da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Que saque essas lições da tarde de hoje, calem fundo nas nossas almas, daqueles nossos irmãos também que certamente espiritualmente estão sintonizados com essa nossa conversa fraterna e franca, amorável, dentro da proposta de Jesus dizendo que o reino dos céus seria para os simples e os humildes. Evidentemente que já deveremos dar os passos aqui através da mudança dos nossos hábitos e todas as ações que possamos estar executando. Então, nosso muito obrigado mais uma vez pela oportunidade concedida na tarde de hoje. Que Jesus continue iluminando o coração de todos. E hoje sempre. Um beijo no coração de todos os presentes.